Caros alunos, no campo da sociologia contemporânea, hoje nós vamos trabalhar com 3 autores, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e Michel Foucault. Mas vamos trabalhar no campo da estrutura e dos fatos sociais. Pierre Bourdieu vai trabalhar num segundo momento de sua obra com elementos determinantes da estrutura sobre os indivíduos. Neste sentido, nós podemos dizer que Pierre Bourdieu envolve, ou que a análise de Pierre Bourdieu envolve uma análise de cunho estruturalista, na qual o autor, em relação às sociedades complexas que têm estruturado um processo de dominação, vai trabalhar com o principal conceito, que é violência simbólica. Esta é uma violência que se realiza no campo das subjetividades, no sentido de que nós podemos ter elementos de discriminação, de desqualificação do outro. Isto Pierre Bourdieu vai classificar enquanto violência simbólica. Esta violência vai ocorrer no espaço das relações de poder e força que estão presentes na sociedade. No campo da análise estrutural de Bourdieu, isto estará muito presente na medida em que nosso autor vai trabalhar com uma visão de capitais e estruturas de legitimidade. Pierre Bourdieu também nos fará compreender os determinantes da estrutura sobre os indivíduos, repito aqui, no campo das relações de poder. Bourdieu terá muito claro esses aspectos em sua análise estrutural. Pierre Bourdieu vai conceber a sociedade como um espaço pluridimensional, onde nós temos as relações de poder e força completamente estabelecidas, completamente, de certa forma, organizadas, em que indivíduos falarão de um determinado lugar de poder, estarão no campo da sociedade falando e readquirindo ou adquirindo a sua legitimidade no campo da estrutura de poder presente na sociedade. Neste sentido, nós podemos verificar que o indivíduo falará de um lugar, repito aqui, um lugar estabelecido no campo das relações de poder e de força. Este lugar fará com que este indivíduo coloque todo o seu capital e aquisição de bens simbólicos. Esse aspecto precisa ser claro. Por exemplo, se nós tomarmos a concepção de capital social em Bourdieu, nós podemos verificar, por exemplo, que no contexto da sociedade brasileira, o nosso presidente da República adquiriu um capital social que pode ser o capital social em termos de poder político. Então, o nosso presidente adquiriu um capital social em sua trajetória de vida e no campo da relação de poder, que está no campo do espaço político. Neste sentido, observem que Bourdieu deixará muito claro esse aspecto da busca por capital ou por capitais e da busca de legitimidade. Vejamos o que nos diz Bourdieu a esse respeito. O valor discriminante dessas posições relativas aparece no jogo diferenciado das práticas. Nem todos os gostos musicais, por exemplo, têm o mesmo valor social, e o fato de ouvir esta ou aquela música contribui para classificar os indivíduos no espaço social. Pelo que nos coloca Bourdieu, fica claro então que nós falamos de um determinado lugar social. Lugar social este estabelecido pelas relações de poder
pelas relações de força que estão presentes na sociedade. Nem todas as ações no contexto deste espaço das relações de poder, nem todas as ações, os hábitos, as crenças e as expressões políticas nas relações ou nas interações entre os indivíduos são considerados da mesma maneira. Dependendo do lugar social do qual o indivíduo fala, determinadas ações e, inclusive, determinadas falas terão um valor maior que outras. Assim, se estabelece, de certa forma, no contexto da sociedade, o que Bourdieu também vai chamar de distinções. Alguns terão mais valor, outros terão menos valor. Explico aqui, pessoal, no sentido das relações de poder. Determinadas ações terão mais legitimidade no campo político que outras. Outras ações, por mais fortes e de determinada maneira, por mais generalizadas que estejam no contexto social, podem não ter a mesma legitimidade. Observem, repito, que é essencial se verificar o lugar do qual o indivíduo está falando e não deixem de considerar o campo das relações de poder e força que estão estabelecidos na estrutura social. Vocês podem observar, e Bourdieu vai deixar claro na sua teoria, que nós estamos lidando com campos de força e de dominação. Neste sentido, nós teremos mecanismos de dominação, que fará com que a própria classe social dos indivíduos seja determinante de sua ação, inclusive da consideração que esse indivíduo poderá ter no contexto social. Os mecanismos de dominação na concepção de Bourdieu são vários. Nós não podemos pensar somente no mecanismo estabelecido pela dominação que o Estado exerce sobre os cidadãos. Não é somente esse o mecanismo, embora esse seja um mecanismo extremamente forte, mas há momentos em que os indivíduos estão submetidos a toda uma estrutura social e que poderão agir de acordo com essa estrutura. Neste sentido, podemos também dizer que Bourdieu vai recobrar um pouco da teoria e da concepção de sociedade estabelecida por Durkheim, onde nós temos a sociedade determinando o indivíduo através das normas e das regras sociais. Percebam, caros alunos, que Bourdieu vai trabalhar fundamentalmente com a questão da estrutura. Em sua obra, O Poder Simbólico, Bourdieu dirá uma frase que é extremamente interessante e, de uma forma, resume praticamente o seu pensamento quando ele está trabalhando com a relação estrutura e fatos sociais. A frase é a seguinte: as estruturas são estruturantes. Podemos perceber como estruturas, um exemplo disso, as próprias instituições sociais. Então, nós poderíamos dizer que as instituições sociais seriam as estruturas que iriam determinar, que iriam, inclusive, constituir os indivíduos no campo da sua própria personalidade. Caros alunos, não estou dizendo aqui que Bourdieu vai trabalhar em sua teoria, principalmente no campo da sua visão sociológica e estrutural, com elementos da personalidade do indivíduo. Não, ele vai trabalhar com as relações de poder, que estabelecem, inclusive, o poder simbólico, ou seja, a violência simbólica sobre os indivíduos. Vejam agora algumas imagens sobre este aspecto que exemplificam a questão da violência simbólica que pode ocorrer no contexto da sociedade.
Violência simbólica é o processo pelo qual a classe dominante, economicamente, impõe sua cultura aos dominados. Ela pode ser exercida por diversas instituições da sociedade, como a escola, o Estado, a mídia, etc. O Estado age assim ao, por exemplo, propor leis que naturalizam a disparidade educacional entre brancos e negros, como a lei de cota para negros nas universidades públicas. Quando o Estado estabelece leis sobre os indivíduos, ele as faz com relação à sua legitimidade de fazê-lo. Neste sentido, estamos então todos sendo submetidos por uma estrutura. Todas as relações verticalizadas estabelecem essa estrutura que nós podemos dizer, estrutura de dominação que acaba por submeter indivíduos ou grupos aos determinantes sociais das relações presentes, principalmente, caros alunos, no campo da política, se consideramos a questão do Estado. Vistos estes elementos importantes presentes na concepção de Bourdieu, vamos agora trabalhar com outro autor chamado Anthony Giddens, sociólogo britânico que trabalha dentro de uma visão de estabelecer a relação entre ação e estrutura. Ação e estrutura, nós podemos verificar, são conceitos fundamentais no campo da sociologia contemporânea. A visão de Giddens sobre a questão da ação e da estrutura será uma visão em que trabalhará, de uma certa forma, com uma relação também aqui de interdependência, onde não podemos polarizar a relação ação e estrutura, mas entendê-las de forma integrada. De certa maneira, podemos dizer que a sociologia de Giddens vai incorporar alguns elementos do sistema de ação presentes lá em Parsons. É importante ter isso claro, porque Parsons foi um referencial para esses autores contemporâneos. Giddens também vai trabalhar com um outro conceito que é extremamente importante, o conceito de autorreflexividade, que significa voltar para si mesmo, voltar sobre si mesmo. Neste sentido, o processo de interação social permite esta volta sobre si mesmo no contexto desta mesma interação. Vejamos agora alguns dados biográficos do nosso autor, Anthony Giddens, para depois continuarmos abordando alguns elementos básicos de sua teoria. O sociólogo britânico Anthony Giddens nasceu em 1938 em Londres. Do ponto de vista acadêmico, seu interesse é reformular a teoria social e reexaminar a compreensão do desenvolvimento e da modernidade. Na sociologia política, Giddens busca a renovação da democracia social nas condições contemporâneas, com o termo terceira via. Tem numerosas obras sobre temas da atualidade política e cultural, como as consequências da modernidade, modernização reflexiva e política, sociologia e teoria social. Anthony Giddens é membro do King's College e professor de sociologia da Universidade de Cambridge e dirigente da London School of Economics. Vendo esses dados biográficos de Giddens, gostaria eu de retomar a questão da autorreflexividade. Observem que é como vocês estarem num espelho. A imagem do espelho retorna sobre vocês. Então, para Giddens, no contexto da sociedade, nós temos essas ações autorreflexivas. Ou seja, indivíduos e grupos conseguem trabalhar, vamos pensar assim, agir sobre si mesmo. Fernando Pessoa, pelo que entendo, escreveu um poema que é altamente reflexivo, que nós podemos compreender esse conceito de reflexividade presente em Giddens. O poema começa assim: gato que brinca na rua, como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua,
porque nem sorte se chama. És feliz porque és assim. Todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Este poema traduz, em nosso entendimento, repito, exatamente uma ação autorreflexiva, na medida em que o indivíduo consegue voltar sobre si mesmo. O indivíduo, mas também a coletividade, conseguem voltar sobre si mesmo. Um outro elemento importante é nós compreendermos a concepção de ação em Giddens. Giddens vai ter por base, na sua visão de ação, elementos do interacionismo simbólico. O interacionismo simbólico irá surgir nos Estados Unidos e terá praticamente como seu grande mentor ou mais conhecido dos autores, Erving Goffman. Erving Goffman buscará trabalhar com uma sociologia do eu. Ele vai fazer toda uma análise em que buscará demonstrar os determinantes sociais, eu repito aqui, mas os determinantes que têm caráter simbólico, que não são propriamente, definitivamente estruturais, mas agem na parte do cotidiano, na rotina dos indivíduos, enquanto constituintes do eu, constituintes do ego dos próprios indivíduos. Trabalhará também, fundamentando a sua concepção, Giddens, a questão da fenomenologia. E aqui, quando trabalhamos com esse aspecto, retorna a questão do sentido, a questão dos significados que atribuímos às coisas. Retorna, podemos dizer assim, a própria concepção weberiana de ação social. Outro elemento que compõe a concepção de ação na sociologia de Giddens é justamente o que nós comentamos antes, a reflexividade ou a autorreflexividade. Vamos ver agora algumas palavras de Ricardo Rieu sobre a sociologia de Anthony Giddens. Este autor contemporâneo, muito ativo no campo da análise sociológica, presente no contexto da nossa realidade. A relevância psicológica dos processos de rotinização pode ser constatada justamente quando se observam as situações usualmente chamadas de críticas, ou seja, situações em que as formas usuais de vida cotidiana são subitamente abaladas e interrompidas. Pelo que podemos observar nas palavras de Rieu, no campo da ação, na concepção de Giddens, nós temos o campo de uma ação prática, ou seja, uma ação que se estabelece no processo de rotinização. Neste processo de rotinização, nós temos praticamente a nossa realidade cotidiana, o nosso dia a dia. Observem que esse processo de rotinização, esse nosso cotidiano, muitas vezes dificulta a nós uma tradução adequada de nossa realidade. Assim vai nos dizer Giddens. Bauman, discípulo de Giddens, vai estabelecer para este processo, presente, repito, no contexto da rotinização, a questão da ambivalência, ou seja, o próprio conceito sociológico de ambivalência. Para Bauman, então, a ambivalência seria a linguagem não traduzindo adequadamente a realidade. Neste sentido, retornando a Giddens, nós podemos dizer que o nosso processo de rotinização não nos permite, na nossa ação prática, lermos adequadamente o nosso universo social, lermos adequadamente todas as relações que se processam em nossa realidade.
Assim sendo, quando este processo de rotinização é rompido por processos de crise, nós vamos ter elementos que compõem até mesmo o campo da subjetividade, ou seja, uma sensação de sem sentido existencial. Podemos dizer assim, quando a doença se instaura, nós temos uma interrupção no nosso processo de saúde. Nisto está presente a questão também da rotinização, onde nós podemos verificar que a nossa rotina, por uma determinada crise, seja do contexto social mais amplo, seja até mesmo de caráter emocional, se instaura, nós perdemos nossos referenciais e aí nossa existência passa a não ter sentido. Vocês podem estar perguntando o porquê deste aspecto na concepção de Giddens. Vejam que Giddens vai trabalhar com a sociedade complexa. Ele está trabalhando com a sociedade contemporânea, com esta sociedade pluridimensional, como nos disse Bourdieu há poucos minutos. Mas observem assim, nesta sociedade complexa, nós temos uma sociedade de risco. Viver numa sociedade de risco é praticamente estar vivendo em situações quase que extremas de existência. Neste sentido, nosso processo de rotinização se interrompe. Assim sendo, nós não conseguimos manter uma certa linha de ação no nosso agir prático, na nossa concepção e tradução da sociedade. Essa leitura, então, pela sociedade contemporânea encontra-se completamente prejudicada e, de uma certa maneira, nós podemos estar indo à mercê das estruturas que compõem a realidade social mais ampla. Outro elemento fundamental na concepção de Giddens é a questão da copresença. Esta copresença é justamente o elemento que permite a interação. É nós percebermos o outro aqui no contexto, como vai nos dizer Mead lá na psicologia social, o outro enquanto outro significante, com o qual eu compartilho sentidos, eu compartilho significados, fazendo com que eu consiga, de uma certa maneira, rearticular-me nessas sociedades de crise. Melhor dizendo, nessa sociedade de crise que é a sociedade complexa, que é a sociedade contemporânea. Vamos ver novamente algumas palavras de Rieu sobre a sociologia de Anthony Giddens. A consciência prática em si mesma não chega a ser uma consciência discursiva. Isto é, normalmente os atores não refletem acerca de suas ações e as problematizam. Não é usual que se distanciem do que fazem e sintam a necessidade de investigar as situações argumentativamente. Isso não implica que inexista neles uma consciência discursiva que os leve a expressar-se acerca dos contextos sociais, inclusive das condições que determinam seu próprio agir. Rieu, traduzindo Giddens, vai demonstrar um aspecto importante no contexto da teoria do nosso autor de referência, que é justamente esse estar envolvido pela realidade, seja a realidade individual, seja a realidade coletiva, e não poder, de uma certa maneira, fazer uma análise pormenorizada desta mesma realidade. É como se em muitos momentos nós estivéssemos vivendo praticamente à deriva, mas uma deriva que nós estaríamos tendo uma vivência, uma situação vivenciada dentro do contexto social. Vejamos agora o conceito de estrutura em Giddens. Se estrutura era visto em
Parsons, enquanto as instituições sociais, em Giddens, o conceito de estrutura vai estar muito ligado à própria ação prática. Nós, na nossa ação prática, na nossa rotinização, no nosso agir cotidiano, nós vamos estar estabelecendo valores, hábitos, crenças e instituições que levam a que a sociedade se configure de uma determinada maneira. Podemos verificar agora um outro elemento ou dois elementos constitutivos da concepção de Giddens acerca da sociedade, que é o sistema social e a própria estrutura. Num determinado sentido, nós podemos entender o sistema social dentro de uma totalidade, dentro das ações que os indivíduos realizam, dentro das instituições sociais, ou seja, é um espaço amplo onde principalmente a prática social está presente. A questão de estrutura em Giddens vai ser estabelecida através do que se constitui no processo de interação. Os significados, os sentidos estabelecem estruturas sociais, estruturas de hábitos, de crenças, de costume que fazem com que comportamentos sejam estabelecidos em seus padrões e que se constituam também repertórios de ações individuais e coletivas. Em Giddens, podemos compreender então como estrutura, por exemplo, esses próprios repertórios de ações individuais e coletivas, marcadamente coletivas, para que fique claro o pensamento de nosso autor. Vejamos mais uma vez as palavras de Riet, que tentou traduzir a concepção de Giddens de sociedade. Vejam, meus caros alunos. Os conceitos de estrutura e ação descrevem momentos da realidade de sistemas de ação estruturados que podem ser distinguidos apenas analiticamente. As próprias estruturas não existem como fenômenos de vida própria no espaço e no tempo, mas exclusivamente na forma de ações ou práticas de pessoas. A estrutura não só se torna real na execução concreta da estruturação de sistemas sociais a partir da ação prática. Eis o que Giddens resolveu denominar de teoria da estruturação. Pelo que vocês puderam entender, em Giddens, a estrutura não se constitui como aquele ente que estaria acima da sociedade. Não, a estrutura se constitui através das ações práticas, até mesmo no processo de rotinização pelo qual nós, indivíduos e grupos, construímos o universo social. Esta estrutura nos permite agir e estabelecer repertórios de ações coletivas, repito para vocês. E quero também, mais uma vez, repetir que a estrutura não é essa visão de estrutura que nós vamos ter, por exemplo, em Bourdieu ou em Parsons, com relação a instituições sociais. Não, a estrutura vai ser concernente ao que é consequência da nossa prática social, do nosso processo de interação. Giddens, em função da sua própria concepção e análise das sociedades, marcadamente das sociedades contemporâneas, vai criar a teoria da estruturação. A teoria da estruturação vai colocar para nós de forma bem clara elementos sobre a determinação das práticas sociais na constituição do próprio universo social. A prática social na teoria da estruturação será fundamental. Nós estruturamos um universo com valores e esses valores, de outra forma, vou dizer para vocês, vão fazer com que nós tenhamos determinados padrões comportamentais e que nós não consigamos sair destes padrões na medida em que estão presentes na estrutura. Estrutura esta que nasce da prática, que nasce do nosso processo de interação.
Caros alunos, vamos ver agora um autor que não é um sociólogo, mas foi um grande teórico da sociedade. Foucault vai estar preocupado em sua teoria com o chamado poder disciplinar. Vejamos agora breves dados sobre a biografia de Michel Foucault. Paul Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em 1926. Em sua formação acadêmica, Foucault teve contato com importantes pensadores como Pierre Bourdieu e Jean-Paul Sartre. Graduou-se em filosofia e psicologia. Quando publicou sua tese de doutorado em Sorbonne, intitulada História da Loucura, firmou-se como filósofo. Outra obra importante do autor foi Vigiar e Punir. Em junho de 1984, em função de complicações provocadas pela AIDS, Foucault morre em Paris. Repito para vocês que Foucault vai estar preocupado com a sociedade disciplinar. Ele faz toda uma análise que permite que nós compreendamos as relações de poder que são estabelecidas na nossa realidade cotidiana. A este poder, Foucault chamará de micropoder, esse poder que vai se estabelecendo com seus tentáculos, com as suas forças, no contexto da nossa realidade do dia a dia. E esse poder que faz com que muitas vezes alguns indivíduos possam chegar e dizer para outro, por exemplo, com quem tu estás falando? Com quem pensas que estás falando? Essas são as relações de micropoder que estão estabelecidas no contexto da sociedade. Foucault, como eu disse para vocês, não é um sociólogo, mas é um autor contemporâneo que trabalha uma análise da sociedade de forma bem específica, de forma em que nós possamos ver nesta sociedade as relações de poder presentes numa certa microfísica, nas relações que estão contidas na rotinização, eu vou usar Giddens aqui, no próprio processo do dia a dia. A constituição do sujeito em Foucault vai ser extremamente importante. Para Foucault, ele vai trabalhar com esse sujeito constituído pelas relações de poder. Neste sentido, ele também trabalhará com uma visão de que se constituem tecnologias de poder, no sentido de agir sobre o sujeito e submetê-lo. Observe, então, que em Foucault nós temos uma visão da estrutura também enquanto estruturante dos sujeitos sociais. Nós podemos pensar dessa maneira que nós, na nossa personalidade, isto volta aqui, na nossa personalidade, somos constituídos por uma estrutura, mas saliento que em Foucault a estrutura que está a nos constituir é a estrutura das relações de poder, das relações de força que se estabelecem na sociedade. Foucault também nos falará da tecnologia de poder, que são tecnologias que se constituem a partir do próprio desenvolvimento da ciência, que se constituem como fontes de submissão do sujeito. Esse sujeito não está de forma alguma livre na sua ação do contexto social. Não teremos aqui em Foucault uma visão como tínhamos em Parsons, por exemplo, onde nós temos uma certa mobilidade, um certo caminho da vontade e motivação do indivíduo. Não. Em Foucault, nós temos a determinação da estrutura sobre o indivíduo. Mas observem que ele está falando de uma sociedade onde as relações de poder estão postas, estão colocadas, especialmente no campo de uma microfísica do poder. O que se faz em termos da nossa realidade cotidiana, em termos do nosso agir no dia a dia. As tecnologias de poder agem sobre os indivíduos, fazendo com que ele haja de uma determinada maneira, ou seja, da maneira determinada pelas relações de poder.
Nós somos constituídos nesse sentido e a ciência aqui no caso contribuiria para isso. Nós somos constituídos por relações de poder e somos, consequentemente, enquanto sujeitos, assujeitados a essas mesmas relações de poder. Vejam agora, caros alunos, algumas palavras que coloquei sobre Foucault em um artigo que produzi há algum tempo atrás. Observem o que digo a vocês. A objetividade da coexistência social origina a constituição de uma subjetividade, de uma concepção do sujeito, a qual marca dado período histórico e, chegando ao nosso período histórico, encontramos o produtor, o consumidor de bens materiais e simbólicos, que na objetividade da realidade social não é mais sujeito, na concepção plena da palavra, mas objeto, receptáculo das múltiplas determinações presentes em nossas sociedades disciplinares. Outro elemento importante na concepção de Foucault é a relação que ele estabelece entre poder e resistência. Observem que todo poder envolve na sua constituição a força contrária a ele mesmo, que nesse caso seria a resistência. As estruturas de poder, então, sejam através das tecnologias que constituem os sujeitos, envolveriam a constituição de um processo de resistência a este mesmo poder. Neste sentido, nós podemos perceber uma certa esperança ou termos uma certa esperança com esta relação entre poder e resistência. Nós desenvolveremos resistência com relação às estruturas de poder que estão sobre nós. Outro conceito importante em Foucault é o conceito de dispositivo. Neste conceito, Foucault vai trabalhar com a visualização da separação das estratégias de poder. O dispositivo seria um elemento que separaria, que de uma certa maneira fracionaria as estratégias de poder. Foucault vai nos dizer que um dispositivo usado muito e muito presente na nossa sociedade é o dispositivo de poder-saber. Vocês todos, como estudantes, estão conseguindo adquirir um poder, ou seja, estão conseguindo adquirir um atributo através do conhecimento. Neste sentido, nós estamos podendo pensar no dispositivo de poder-saber. Nós podemos dominar outros indivíduos no sentido de sujeitá-los através desse dispositivo de poder-saber. Outro conceito fundamental em Foucault é o conceito de governabilidade. Neste conceito, nós vamos ter a administração do Estado sobre os indivíduos, estabelecendo formas que podem estar presentes no conjunto de normas e de regras sociais que acabam por submeter ao indivíduo. Observem que no contexto da governabilidade nós vamos ter um poder coercitivo por força do Estado agindo, novamente eu digo aqui, sobre os indivíduos, mas uma ação do Estado sobre os indivíduos que submete esses indivíduos, que leva ao assujeitamento desses mesmos indivíduos. Elementos de referência para a compreensão da governabilidade envolve a administração do Estado e a força do Estado sobre os indivíduos. Isto deve ficar claro para que vocês entendam esse conceito importantíssimo. E não esqueçam de que este conceito envolve a submissão do indivíduo. Aliás, em Foucault, sempre a submissão do indivíduo, a submissão do sujeito está muito presente. Dentre os autores que vimos, achei melhor deixar para vocês
como dica de estudos o livro de Michel Foucault intitulado Vigiar e Punir. Neste livro, vocês encontrarão praticamente a concepção de Foucault acerca da sociedade disciplinar. Este livro é um marco para nós podermos compreender a realidade de uma sociedade disciplinar, que vai envolver as prisões, que vai envolver a escola, que estão presentes nesta nossa realidade. Então, eu peço para vocês que vocês procurem ler este livro, Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Bons estudos a todos!